Estamos de volta com o programa Casa Decor, continuando o nosso bate-papo aqui com o Luiz sobre acústica. Luiz, agora no intervalo me veio uma recordação de antiga sobre acústica. Eu não posso perder a oportunidade da gente fazer um momento descontraído aqui no programa e falar da acústica com as antigas caixas de ovo. Ah, sim, famosas. Funcionava? Na verdade é o seguinte, você sai de uma situação muito ruim para só muito ruim, né? Ou seja, comparativamente, se você tem só uma parede ou uma laje e no ambiente que você precisa de uma gravação, a bandinha de garagem lá da garotada, etc. Comparativamente, quando você põe, ela melhora, mas assim, ela não atinge índices adequados para locais onde a gente tem que ter uma qualidade melhor, como mas uma seria igreja. Porque o papelão tem o papelão é maciez, né? A acústica interna, ela é muito ligada à maciez dos materiais e acabamento do ambiente, como eu falei agora, um pouquinho, a cortina, o carpete, uma estante, um estofado, tapete, né? Quanto menos superfícies rígidas a gente tem dentro da nossa residência, a gente mais conforto acústico vai ter, menos ruído da rua vai permanecer no ambiente, né? Então, por isso que a caixa de ovo, que era um papelão molinho, quando colado na parede de alvenaria, ela traz um pouquinho esse conforto. Inclusive em rádio, né? Aqueles estúdios antigos de rádio, sentava tudo caixa de ovo. Aí da caixa de ovo foi para as espumas em formatos de caixa de ovo. Isso. Aquele formato piramidal é uma forma que a indústria tem de colocar mais metros quadrados por metro quadrado. Então, se você pega aquela espuma com esse formato, como você disse, de caixa de ovo, se a gente esticasse aquela espuma, ao invés de 1 metro quadrado, daria 2,5 metros quadrados. Então, a gente coloca mais material em menos espaço. Mas o grande problema dessas espumas, e eu não posso deixar de alertar, é a questão da combustibilidade, né? Elas são altamente inflamáveis, e o problema não é nem tanto o fogo o fato delas serem inflamáveis. O problema é o alto poder que elas têm de emissão de fumaça, visto o que aconteceu com a Boate Kiss lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A rapidez que elas soltam fumaça na base de ácido cianídrico, né, que é um ácido extremamente tóxico. As pessoas, elas desmaiam em questão de minutos, e a pessoa, o pior, ela não percebe que está desmaiando e que vai desmaiar. Então ela não percebe que está morrendo, então ela não consegue fugir, se defender, ela não consegue fazer nada. As pessoas simplesmente vão adormecendo e aí continuam inalando aquela fumaça até a morte, tá? Então, em ambientes fechados, é muito importante que se use as espumas que atendam à normalização do corpo de bombeiros e sobre emissão de fumaça, propagação de chama e incombustibilidade. Não se deve, é um grande erro que a gente tem na construção, às vezes comprar espuma de colchão ou qualquer espuma parecida, que tem um certo efeito acústico adequado até, mas não atende às normas de combustibilidade, e qualquer fio desencapado, qualquer pequeno acidente pode gerar um efeito maléfico com morte de pessoas. Então não se deve usar essas espumas se não atender às normas de corpo do bombeiro. Luiz, a acústica da associação é projeto seu, não é? Sim, do salão foi 2008 para 2009, se eu não me engano. E é um espaço de uma metragem quadrada e um pé direito bem amplo, né? Sim. A grande preocupação da associação na época e até hoje é não incomodar os vizinhos, né? Então foi feito todo um trabalho, principalmente na cobertura, com áreas de entrada e saída, para reduzir ao mínimo a emissão de ruído para a vizinhança. E dar qualidade também internamente. Porque é uma região de residências. Sim. E como o salão tem muitas festas, né? Que é locado para festas de casamento, aí tem banda, Imagina o transtorno. E as bandas às vezes vão se empolgando, a coisa vai subindo, né? E tem que ter realmente o isolamento acústico. A grande dificuldade do isolamento acústico de áreas como aquela são as coberturas, porque acaba gerando um peso muito grande, grandes vãos livres, então você tem que saber dosar muito bem o material para que não tenha um excesso de material nem falta dele. Esse segmento da área de acústica, profissionais, né? Com esse conhecimento, não é um profissional tão comum no mercado. Infelizmente não. Ele não faz parte, vamos dizer assim, de uma forma acústica, não faz parte de uma forma constante e obrigatória nos currículos das nossas universidades, tanto para os engenheiros civis, o engenheiro ambiental, sanitário, o arquiteto, né?
A arquitetura ela vê a acústica um pouco inserida dentro do conforto ambiental. A engenharia civil também um pouquinho dentro do conforto. Os engenheiros mecânicos têm uma visão um pouquinho diferente da nossa. Eles vão ver a acústica mais para questões industriais. O engenheiro aeronáutico tem outra visão também. Mas elas são abordadas nos currículos no máximo em um semestre. E às vezes misturado com outros assuntos. Então, é uma disciplina, é uma tecnologia que a gente começa a ver na faculdade e depois tem que se especializar a nível de pós-graduação para poder realmente dominar a fundo. Mas hoje, com essa tecnologia, o profissional da construção civil precisa dominar pelo menos alguns conceitos, ao ponto de ele saber que ele pode estar mexendo em algo muito complicado e que ele precisa até pedir ajuda. Alguém especializado. Então, como professor, é uma matéria que o aluno, tanto de engenharia ou arquitetura, ele sai, o que ele aprende, ele está habilitado a fazer, já incluir no projeto a questão de acústica? Deveria. Quais são os casos sim. que, às vezes, por exemplo, o seu caso específico, você veio cuidar da acústica, porque a obra da associação era um projeto grande, né? E precisou de um especialista. Até que ponto um profissional de arquitetura e engenharia que está se formando aí, consegue resolver? Até que grau? Uma edificação de 60 metros? Que grau que ele está preparado para isso? Olha, o desejável seria que um recém-formado ele tivesse condição, por exemplo, de projetar um teatro, um anfiteatro aí com as suas 150 pessoas, projetar um templo religioso, uma igreja, seja católica ou evangélica, onde vai ter ali 400, 500 pessoas, dar uma acústica adequada para esse ambiente. Ele dá uma acústica adequada para um bar, para um restaurante, que tem restaurantes que a gente entra, que sai até meio zonzo, né, de tanto barulho que fica lá dentro. Ele tomar cuidado para isso não acontecer. As edificações, multipavimentos, como eu falei, o BDC NBR 15575, que seriam os isolamentos acústicos necessários entre uma edificação, entre uma unidade e outra. Isso seria o desejável de um aluno, de um recém-formado, tanto da área de engenharia civil, quanto da área de arquitetura. Como eu disse, algumas faculdades elas abordam mais ou menos o assunto, mas é o que o mercado está esperando desses profissionais hoje. Se eles não conseguiram aprender tudo isso durante a universidade, eles têm que procurar algum reforço nesse conhecimento. Até como é um segmento diferenciado e uma área profissional, né, reservado, não tem tantos, né, na área. Fica aqui uma dica, aí pessoal que está assistindo, que de repente a gente tem audiência de empresários, né, donos de empresas, que se você tiver aí com dificuldade nesse segmento, precisar um profissional igual o Luiz Antônio, pode entrar em contato lá com a associação, eles podem passar seu telefone, né, Luiz? Sim, eu tenho um site, que é o site que eu mantenho, inclusive trabalhos que eu tenho publicados, tem tanto em revistas quanto anais, que é o www.acústicaaplicada.net. Acústica aplicada, uma palavra só, com 2 azinhos aí juntos. Marília, você é do seu conhecimento que é uma cidade muito forte nas indústrias de alimentos, né? E que eu acredito que devido aos maquinários, os equipamentos também gera muito ruído, por isso que eu já estou deixando a dica, o contato seu aqui, porque gera muito ruído, né, em grandes indústrias, né? Hoje, por exemplo, as usinas de açúcar e álcool com a cogeração de energia são um problema que a gente tem que resolver. A indústria cerealista também, ela gera muito... Que entra até as normas dos aparelhos, né, auricular, né? Às vezes ela tem que resolver problemas de ruído ou por questão ambiental, de vizinhança, ou por questão ocupacional, por causa dos seus funcionários estarem expostos a níveis de ruído muito elevados. Então, teria as duas vertentes aí para trabalhar e tem uma demanda de mercado muito grande para essa área. Então fica a dica aí, o Luiz passou o site, mas se tiver alguma dúvida aí, precisar, pode ligar lá na Associação dos Engenheiros e Arquitetos, pegar o contato lá do Luiz e, de repente, o Luiz está voltando aí para atender, né, algumas empresas aí, algumas pessoas interessadas em resolver o problema de acústica, que é um segmento agora que também está aí na vertente da construção civil, fazendo parte também, alinhando nesse processo, não é, Luiz? Ela tem, hoje, desde essa publicação dessa norma, ela entrou na pauta. Entrou na pauta das grandes corporações e das pequenas, se não entrou, tem que entrar, porque o construtor, o projetista que não está tendo esse cuidado,
ele está deixando uma porta aberta para trazer um problema para ele no futuro, porque ele não está cumprindo uma legislação, não está cumprindo uma norma, que a qualquer momento ele pode ser questionado porque ele E não cumpriu. fiscalizado também, né? Na verdade, infelizmente não é Ainda não é. Na norma, verdade, mas não é fiscalizado. na verdade, o fiscal é o próprio morador. Se o morador se sentir incomodado, ele pode demandar contra o construtor ou o projetista, né? Então não tem essa fiscalização direta. Mas, por exemplo, temos hoje em São Paulo escritórios de advocacia que são especializados nesse assunto, né? Então eles conhecem a legislação, às vezes melhor que os engenheiros e arquitetos, né? Ou seja, eles sabem o que os engenheiros e arquitetos deveriam ter feito e, infelizmente, em certas situações, poucas, na verdade, mas não fazem. Vamos deixar até a dica aí para o doutor Léo, que faz construção civil e seus direitos, falar um pouco das normas de acústica num dos nossos programas aí, trazer essa informação jurídica também para nossos telespectadores. Luiz, obrigado. Sei que você reservou esse horarinho lá, né? 2 noites de curso. Isso. Veio passar aqui pelo programa, deixar todas essas informações. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, a oportunidade da Associação dos Engenheiros e Arquitetos também de ter feito esse convite, a engenheira Cláudia, e a você também pelo convite de estar aqui. E nós estamos chegando ao final de mais um programa Casa Decor. Hoje você acompanhou aí no programa, o engenheiro Luiz Antônio, falando de acústica. Você pode acompanhar o programa de hoje também nas entrevistas, nas reprises e também pelo YouTube aí, se você perdeu alguma parte do programa de hoje. Eu vou ficar por aqui, me despedindo de vocês, desejando um ótimo final de semana. A gente se vê na semana que vem. Até lá! Programa Casa Decor. Oferecimento Laertes Tecnologia em Segurança. IG Piscinas. E Deux Esquadrias em Alumínio.